Saudações a todos! Eu sou o professor Charles Camilo e sejam bem-vindos a mais uma aula de História do Brasil. No vídeo de hoje nós falaremos a respeito da Revolução de 30. A nossa aula ela seguirá o seguinte roteiro. Primeiramente, abordaremos as causas da Revolução, os principais eventos e desdobramentos e, por fim, as consequências. Desde já, eu desejo a você boa aula e bons estudos. As causas da Revolução de 30 estão ligadas às eleições presidenciais deste mesmo período. Tudo começa quando, meses antes da realização da eleição, o presidente Washington Luiz, eleito com o apoio da oligarquia paulista, ele indica como seu sucessor o governador de São Paulo, Júlio Prestes, sendo responsável por quebrar o acordo conhecido como República do Café com Leite, que era nada mais nada menos que a alternância ou revezamento na presidência da República de políticos ligados aos estados de São Paulo e Minas Gerais. Com a atitude do presidente Washington Luiz, ao indicar como sucessor o governador Júlio Prestes, isso faz com que ocorra um rompimento das oligarquias do café com leite, e a principal consequência desse rompimento foi a formação da Aliança Liberal. A Aliança Liberal ela foi uma união das seguintes oligarquias: Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba. Tanto que a Aliança Liberal ela foi responsável por lançar como candidato oposicionista Getúlio Vargas e João Pessoa para competir com Júlio Prestes. Como naquela época não existia uma justiça eleitoral, as eleições elas eram fraudadas, existia ali uma grande desobediência por parte do próprio governo na apuração dos votos, e o candidato governista, Júlio Prestes, ele vence. Só que, porém, os candidatos derrotados, eles consideravam essa vitória como uma vitória fraudada. E dentro desse princípio de fraude, nós temos diversos eventos ou reações. Dentre elas, nós podemos mencionar o assassinato do vice-presidente, do candidato a vice-presidente, João Pessoa, no dia 26 de junho de 1930. O assassinato de João Pessoa estava ligado principalmente a questões políticas locais. Além disso, dentro do estado de Minas, o então governador Antônio Carlos de Andrada ele começa a articular com os líderes tenentistas para uma possível tomada do poder, destituição do governo eleito e imposição de Getúlio Vargas, que, no caso, como Getúlio Vargas ele tinha uma plataforma tipicamente populista, ele acabou caindo nas graças do povo. Então, Antônio Carlos de Andrada, governador de Minas, ele organiza ali, juntamente com os tenentes mineiros, uma possível deposição de Washington Luiz. Só que essa articulação ela foi idealizada não apenas por Antônio Carlos de Andrada, mas como também Olegário Maciel, que foi o novo governador, e também Oswaldo Aranha, que era o governador do estado do Rio Grande do Sul. Então, Antônio Carlos de Andrada, ele até havia dito: façamos a revolução antes que o povo a faça. E dentro desse processo envolve a articulação política e, posteriormente, militar. O processo que culminou com a deposição de Washington Luiz ocorreu da seguinte maneira: foi resultado da aliança entre o grupo oligarca descontente, encabeçado por Oswaldo Aranha, juntamente com o grupo tenentista liderado por Juarez Távora. Esses elementos eles foram responsáveis por tomar o poder
nos principais estados do Brasil e, por meio dessa articulação, eles conseguiram depor o presidente Washington Luiz da presidência da República. Isso ocorreu no dia 24 de outubro de 1930. Então, enquanto que a presidência da República ela ficou vaga, de 24 até o dia 3 de novembro, a presidência da República ela foi exercida por uma junta militar, que ficou conhecida como Junta Militar Pacificadora. Dentre os generais que foram responsáveis por presidir o país durante esse processo revolucionário, conforme nós temos aqui no nosso slide, nós temos o general Augusto Tarso Fragoso, nós temos o general João de Deus Mena Barreto e o contra-almirante Isaías de Noronha. Essa junta militar pacificadora, conforme eu já havia mencionado, ela governou o Brasil do dia 24 de outubro até o dia 3 de novembro de 1930. E essa junta ela foi responsável por empossar Getúlio Vargas como 14º presidente da República. A partir deste momento, Getúlio Vargas ele inaugura uma nova fase na história política da República Brasileira. Essa fase nós iremos chamar de a Era Vargas. Pessoal, muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo e até o próximo episódio.